Olá a todos, o meu nome é Luiz Henrique de Almeida Pereira da Silva, sou graduando em Letras Português-Francês pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, que se encontra no Rio Grande do Sul, Brasil. Ah, Dentro do curso, eu participo de um projeto de pesquisa que é dirigido pela professora e doutora Luciana Paiva Coronel. Esse presente trabalho também é orientado pela professora Luciana Paiva Coronel. Eu analiso um livro chamado Antes do Passado, O Silêncio que Vem do Araguaia, da escritora brasileira Liniane Hagbrun. O título do presente trabalho é Antes do Passado, devido ao título do livro, como um arquivo da memória. Ou seja, eu vou aplicar o conceito de arquivo no romance para que possamos entender um pouquinho dele. Então, o nosso objetivo é analisar a possibilidade de arquivar a memória em um livro de literatura, porque nós temos uma visão, de vez em quando, muito ortodoxa do que pode ou não ser um arquivo. Contextualização do romance. O romance se chama Antes do Passado, O Silêncio que Vem do Araguaia, da Liliane Hagbrun. Aqui, a escritora vai reconstruir a memória do Silon Cunha Brum, tio padrinho dela, que desapareceu durante a ditadura civil-militar brasileira. A última vez que Silon foi visto foi no batizado de Liniane. Então, ela de fato não conheceu ele, pois ela era muito nova, era uma bebê ainda quando ele foi visto pela última vez. O Silon Cunha Brum era militante do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Esse partido, ele enviou alguns militantes, cerca de 70 militantes, ao norte do país, numa região denominada de Bico do Papagaio, para que lá criassem essa guerrilha do Araguaia. Araguaia porque o rio Araguaia passa ali por perto. O objetivo da guerrilha era disseminar a filosofia marxista e convencer os camponeses a lutarem, pegarem armas e lutarem contra a ditadura civil-militar brasileira. Então, a guerrilha do Araguaia foi isso e o Silão Cunha Brum era um guerrilheiro dela. O nosso método é pesquisa bibliográfica e eu uso o conceito de arquivo do Jacques Derrida, que ele vai exemplificar ali que arquivo tem o seu lado ontológico e numerológico. Como eu disse, o Jacques Derrida que vai dizer sobre essa questão do conceito de arquivo, o lado ontológico, que todo arquivo tem uma percepção de começo, uma percepção histórica, e numerológico, que todo arquivo ele é interpretado por uma autoridade específica. Outra questão que vamos abordar aqui é que o Jacques Derrida vai dizer que na ausência de arquivos, como monumentos históricos e documentos secretos e oficiais de um determinado evento histórico, outros arquivos vão ocupar o seu lugar. E nesse caso, defendemos que a literatura brasileira está ocupando o lugar dos arquivos que não vieram, que não foram abertos. Esses arquivos da ditadura civil-militar que continuam em segredo. Porque não se constitui uma memória coletiva da ditadura civil-militar brasileira e os arquivos dessa ditadura ainda estão perdidos ou fechados. Então, e então nós defendemos que o livro de Liniane, como outros livros nacionais, eles que abordam a ditadura civil-militar, podem funcionar como arquivo da ditadura civil-militar brasileira. Dentro do livro da Liniane há pequenos arquivos que criam a memória social e familiar do ocorrido, como as fotografias. As fotografias é o acervo familiar da família Brum, que são fotografias do Silon, dos seus pais, dos seus irmãos. Essa é a memória familiar do evento, né? Por que as fotografias são arquivos? Porque as fotografias são um documento histórico e numerológico, estão sob a autoridade da família. Recortes de jornais e revistas da época que abordavam ali brevemente, parcamente, a ditadura civil-militar ou o desaparecimento do Silão e testemunhos que a escritora coleta e transmite na narração ficcional do romance. Alguns arquivos e imagens são esses daqui, que estão presentes no livro, também estão presentes nos slides. O primeiro aqui é o Silão Cunha Brum no centro, que é um moço muito alto, que é sempre dito isso no livro. Do seu lado esquerdo está sua mãe e do outro lado sua tia. No de baixo, o Silão está com a camisa quadriculada e com familiares e amigos ao redor. Esses dois arquivos, nós trazemos os arquivos imagem à tona, por quê? Porque é uma forma da narradora dar um rosto e um corpo para esse desaparecido político cujas ossadas até hoje não foram encontradas. Porque os guerrilheiros do Araguaia foram descobertos, caçados, torturados, mortos e seus corpos jamais foram encontrados. Então, quando nós falamos da ausência de arquivo, é até mesmo uma ausência de corpo para poder reconstruir a história da ditadura civil-militar, porque os corpos até hoje não foram encontrados.
arquivados. A narradora também ela conecta pequenas informações a esses arquivos, fotografias, como a camisa quadriculada que o Silon sempre usava, o sorriso de canto. Então, a partir desse amontoado, dessas conexões, ela começa a reconstruir a memória do Silon Cunha Brum e arquivar essa memória dentro do livro. Aqui estão 2 trechos para exemplificar um pouco disso. O primeiro, ela diz que era muito barbeiro, o que, ao mesmo tempo em que a deixava receosa, era engraçado, sempre divertido o tio. Aqui a narradora está a falar sobre o testemunho da Anadege, que é prima do Silon. Então aqui ela não transmite o testemunho tal qual foi, é uma narrativa, então ela vai fazer conexões consigo mesma e conexões dos seus pensamentos com o testemunho de outras pessoas. Então, a narrativa da Liniana é uma narrativa histórica, uma narrativa com as conexões, reflexões dela, da narradora consigo mesma e da narradora com os materiais que ela dispõe dentro da obra. Então, aqui eles vão sempre ressaltar. A narradora está sempre ressaltando a personalidade do tio, muito barbeiro, muito engraçado, muito divertido. Isso começa a dar rosto a esse guerrilheiro fantasmático. Por que fantasmático? É um guerrilheiro desaparecido, cuja memória social não veio à tona. Aqui a memória familiar, ela se liga à memória social, mas são poucos documentos do campo social, como os testemunhos e recortes de revistas e jornais daquela época ainda. O trecho de baixo é da narradora e ela exemplifica muito bem o que queremos dizer quando o livro arquiva a memória do Silon Cunha Brum. Tinha a convicção de que através das pessoas que haviam estado com ele, que o conheceram, poderia reconstituir sua personalidade e parte de sua vida. Então aqui está o objetivo da narradora, de reconstruir a memória do Silon Cunha Brum, e quando ela faz conexões das fotografias com os recortes de revista, com o passado da própria Liniane, que viveu o luto da desaparição forçada do tio padrinho, que nunca voltou, né? Então, a mãe do Silon morreu sem nunca jamais poder reencontrá-lo. Então, a partir dessas conexões, ela recria, a partir de retalhos, uma história ainda retalhada, uma memória ainda retalhada, um arquivo ainda retalhado do Silon Cunha Brum. Então, nossa conclusão é a seguinte, que antes do passado do Silêncio que vem do Araguaia, é um arquivo da memória de Silon Cunha Brum. E, de maneira indireta, reconstrói ou ajuda a reconstruir a história da ditadura civil-militar brasileira. Neste momento de agora, não defendemos que o livro seja um arquivo da ditadura, porque a ditadura é uma coisa muito abrangente. E o livro, ele não tem como objetivo focar especificamente na ditadura, mas sim no Silon Cunha Brum, nesse filho que desapareceu, nesse irmão que desapareceu, nesse tio que ela nunca conheceu. Então, o livro ele tem como objetivo reconstruir e arquivar a memória do Silon Cunha Brum. Claro que em uma outra análise, podemos dizer que o livro também reconstrói ou ajuda a reconstruir a memória abrangente e arquivar essa memória da ditadura civil-militar brasileira. Mas no momento de agora, defendemos que o livro reconstrói especificamente a memória de quem fora Silon Cunha Brum e a arquiva dentro do livro. Bem, aqui estão as minhas referências. Agradeço a todos que me escutaram e um grande abraço.